Bom, conjunção consecutiva vai dar uma ideia de consequência, né? Vai introduzir uma oração subordinada adverbial, então une orações adverbiais, né? Então, na verdade, introduz oração adverbial, beleza? Exprime ideia de consequência, vem precedida de intensificador, tão, tal, tanto, tamanho. O governo investiu tanto em educação que os resultados foram percebidos na base social. Amém, Senhor. Então, investiu tanto que os resultados foram percebidos. As pessoas têm tanto medo do futuro que tentam antecipá-lo. No meu caso, eu posso falar assim, comeu tanto caldo que passou mal. Não, quero passar mal não. Mas, por exemplo, comeu tanto caldo que dormiu feito um anjo. Tanto que era uma pessoa tão especial que merecia crédito. Então, tão especial que merecia crédito. Tão que, tanto que, tal que. Essas variações aí são próprias do contexto da oração subordinada consecutiva e, portanto, da conjunção subordinativa consecutiva. Vão dar a ideia de consequência. Comeu tanto que se sentiu mal. Causa, ter comido, consequência, ter passado mal. Estudou tanto que foi aprovado. Então, tão que, tanto que, tal que. Uma coisa que ajuda a gente a lembrar é formar frases com coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Então, de repente, você pega uma pessoa que você adora, trabalha todos os exemplos de que com essa pessoa, né? Fulano é tão maravilhoso que se tornou inesquecível para a minha vida. Eu não posso falar o nome de ninguém sem ser o do meu marido, porque senão eu vou apanhar. Então, Alexandre é tão maravilhoso que se tornou inesquecível para a minha vida. Claro que pensar em outras coisas ele pode, né? Pode falar, não, mas pensar pode. Só pensar, não é? Toda vez que toca aquela música assim, todo mundo tem uma pessoa, a música é velha, né? Aquela pessoa, eu fico pensando, gente, será que a Alexandre tem uma pessoa? Eu espero que não, né? Mas eu espero ser a pessoa de muita gente, enfim. Vida que segue. Conjunção coordenativa explicativa, né? Ela introduz uma oração coordenada, estabelecendo aí uma relação de explicação. Então, no caso, ela une orações coordenadas, estabelecendo entre elas uma relação de explicação. Em geral, essa conjunção coordenativa explicativa vem após imperativo, equivale-se a pois, porque, que são outros conectores também explicativos, né? Então, estudem um verbo no imperativo que a prova pode estar difícil, pois a prova pode estar difícil. Chora que as lágrimas lavam a dor, pois as lágrimas lavam a dor. É isso? Faça a sua parte que eu da minha lhe ajudarei, pois eu da minha lhe ajudarei. Não é isso? Acorde cedo que Deus vai ajudá-lo, né? Estude que você será aprovado. Então, estude, pois você será aprovado. No caso aqui das conjunções aditivas, a gente tem o seguinte, a conjunção coordenativa aditiva une orações coordenadas, estabelecendo entre elas uma ideia de o quê? Adição. Essa conjunção aditiva, ela vem entre verbos repetidos, né? Confere-se uma ênfase ao período. Então, confere-se ênfase ao período. O governo promete que promete. O governo promete e promete de novo, verbos repetidos. As pessoas que falam, que falam. Flávia, então se eu quiser dar ideia de adição na minha redação, você acha que eu posso colocar o governo promete que promete, as pessoas falam que falam? Olha para minha cara, vê se você acha que você deve colocar as pessoas falam que falam. Claro que não. Embora esse mecanismo coesivo exista, né, ele traz em si mesmo a repetição vocabular, gente. E claro que você tem outros mecanismos coesivos mais eficientes para indicar a adição e usar na sua redação. Então, o governo promete que promete não é uma boa opção, né? Você pode falar assim, as promessas governamentais são reiteradas e nem sempre cumpridas. Pronto, bem melhor do que o governo promete que promete. Então, claro que para efeito de redação, a gente vai evitar usar, por exemplo, esse tipo de expressão que é repetitiva, né? Confere ênfase ao período, mas usa palavras repetidas. Bom, aí eu tenho pronome interrogativo, aparece em construções interrogativas. A pergunta pode ser formulada a partir do vocábulo que ou da expressão o que, a gente já tinha falado que isso é facultativo, o que houve com ele ou que houve com ele, as duas construções são adequadas. Que ou o que você quer da vida? Já pensou nisso?
O que você quer da vida? Ah, Flávia, eu quero passar no concurso, mas só isso que você quer da vida? Não, isso é muito pouco. Então, quando você pensar na sua vida, pense em tudo, né? Integrado, sistêmico. Então, o que você quer da vida? Eu acho que, principalmente, a gente tem que querer ser feliz, ser realizado. Passar no concurso é um dos pilares que pode ali trazer essa felicidade, porque vai trazer as condições financeiras que você precisa, né? Mas sua vida não se resume a isso não, gente. Sua vida vai muito além, graças a Deus. Então pode ter certeza, você quer ter saúde, você quer conviver com pessoas saudáveis, saudáveis emocionalmente, você quer se fortalecer, você quer ajudar o próximo, você quer muita coisa. E eu quero pra você, tá? Se você não quiser, eu tô querendo pra você. Então, o que você quer da vida? Faça-se essa pergunta, né? Todos os dias, na verdade, para você caminhar para os seus desejos. Nesse caso aqui, a gente tem pronome interrogativo. Partícula expletiva ou partícula de realce trata-se de um termo sem função sintática e sem função o quê? Semântica, né? Pode aparecer apenas o vocábulo que ou as expressões é que, foi que, será que. Que coisa mais interessante? Expletivo. As mulheres é que vão dominar o mundo. Expletivo. É você que eu amo. Eu posso fazer assim, ó. Será que vai chover? No fundo, ó, expletivo. Vai chover? Né? Eu posso suprimir essa expressão toda. Partícula expletiva, você tem um perigo, que é confundir partícula expletiva com um advérbio de intensidade, que pode aparecer também, vou explicar isso, tá? E você pode confundir a partícula expletiva com o próprio pronome relativo, porque a gente tem uma sensação de que está retomando um termo antecedente, mas na verdade não é bem isso. É porque a partícula expletiva está colocada, por exemplo, entre o sujeito e o predicado dentro de uma frase. Ela pode ser colocada dessa forma. Então vamos supor que eu tivesse assim, ó, as leis é que definem o comportamento humano. Então, quando eu falo as leis é que definem o comportamento humano, a gente às vezes acha que é pronome relativo, porque a gente fala assim, quem que define o comportamento humano? Aí a gente pensa assim, as leis. Então, automaticamente, a gente pensa na retomada. A gente fala assim, quem que define o comportamento humano? As leis projeta para o termo que antecedente. Só que no caso aqui, a gente tem uma expressão expletiva. As leis definem o comportamento humano. Esse aqui que está aparecendo aí é totalmente desnecessário no contexto oracional e pode ser suprimido, beleza? As leis definem o comportamento humano. E aí, um outro jeito, parece então, né? Vou colocar aqui para você entender. Atenção, confunde com relativo. Tem que ficar esperto. Na hora da prova, eu sei que isso aqui confunde. Ah, como é que eu vou fazer para não confundir? Eu sei que pode ser suprimido, né? A partícula expletiva pode ser suprimida, né? Não vai fazer falta dentro do contexto da frase. Olha aqui, isso é uma partícula expletiva. E é diferente disso assim, ó. Que bela sua atitude. Quão bela foi a sua atitude. Aqui modificando um adjetivo e aqui modificando um substantivo. Muito próximas, mas aqui quando eu falo que bela sua atitude, quão linda foi sua atitude, a questão é que eu estou modificando o quê? Um substantivo quando eu tenho partícula expletiva e um adjetivo quando eu tenho um advérbio indicando aí intensidade. Então, que bela sua atitude, que linda foi sua atitude. E o outro, ó, que coisa mais interessante. O mais é que está intensificando a palavra o quê? Interessante. Que coisa mais interessante. Então, partícula expletiva ou partícula de realce pode ser suprimida e a gente tem que ter um cuidado porque elas podem se confundir com outros mecanismos coesivos, como pronome relativo e advérbio de intensidade. E aí eu vou te mostrar isso aí, tá? Bom, substantivo aparece precedido de determinante, vem acentuado, a gente já sabe que equivale a um pouco. Ela tem um quê de tristeza, ela tem um toque de tristeza, vou usar a palavra toque aqui, que é um substantivo. Ela tem um toque de tristeza, um pouco de tristeza, né? Então, ela tem um quê de tristeza, um quê de melancolia. Então, nesse caso, vem acentuado, aparece precedido de determinante. É o nosso quê substantivo. Esse é mais fácil de reconhecer, só pelo fato de ele já vir acentuado, acaba sendo um pouco mais tranquilo aí o reconhecimento desse tipo de quê. Bom,
Aí eu tenho outras locuções formadas pela partícula que. Então, locuções conjuntivas formadas a partir do vocábulo que, visto que, para que, posto que, a fim de que, mesmo que, ainda que, entre outras. O que vai acontecer na prova é que às vezes está grifado só o que e você precisa ver a expressão inteira. Lembrando que, por exemplo, o posto que ele é concessivo, mas ele pode indicar a causa. A gente tem que olhar o contexto, né, gente? Vamos dizer assim, a gente precisa sempre levar em consideração o caso concreto, ou seja, a frase. Não ficar especulando em relação ao tipo de que. Eu posso ter outras formas, então vamos falar, por exemplo, desse advérbio de intensidade. Então eu tenho outras possibilidades. Eu posso ter um que, por exemplo, menos comum, claro. Eu posso ter um que, pronome indefinido. Então vamos supor que eu tivesse assim, ó. Que lindo foi perceber o comportamento do rapaz. Quão lindo foi, modificando um adjetivo, funcionando como advérbio. Nesse caso, ele tem um valor de quão, né? Quão lindo foi perceber o comportamento do rapaz. Posso ter um que, pronome indefinido, vai ter um valor de qual, quais, né? Claro que era melhor fazer a frase com quais, né? Ele não disse que dias estaria livre, quais dias estaria livre, né? Então aqui ele vai ter um valorzinho de qual. Então tenho outras possibilidades e mais algumas que a gente vai fazendo questão e vai percebendo, né? Tipo assim, quais as possibilidades? Infinitas, múltiplas mesmo.